Cara, mas por que diabo que o mercado financeiro vota no Lula, apoia o Lula, se ele tá tributando o mercado financeiro, cara? O que você precisa entender é que todo bom herói precisa de um vilão que seja melhor ainda do que ele. O mercado financeiro também não é mocinho não, cara. O mercado financeiro tá longe de ser mocinho. É de um lado o governo espremendo você por causa de imposto e do outro lado o mercado financeiro te espremendo por causa de taxa. Então, qual que é a dinâmica aqui? Qual que é a casadinha que eles têm, a sinergia que eles encontram? Para cada imposto que o governo cria, o mercado financeiro vem com a solução genial. E qual foi agora o que o pessoal tá trazendo? Que veio com a tributação dos dividendos. Fundos exclusivos. Aconteceu mais ou menos assim, ó. O cara que é super rico, que ganha mais do que 50 mil, que a empresa dele distribui para ele, ele vai ter uma retenção na fonte de 10%. E qual que é o grande problema disso para o empresário brasileiro? Putz, se eu tirar os 100 mil reais agora para fazer o investimento, eu vou ter uma capacidade de aporte 10% menor. Eu só vou poder investir agora nos ativos financeiros, no mercado financeiro, 90 mil reais. Fudeu. Aí o mercado financeiro vem com a solução genial e fala o seguinte, cara, não sofra, porque a gente tem a solução perfeita. Porque lembra, esse imposto sobre dividendos, ele é só sobre a pessoa física. O que você vai fazer é uma coisa muito diferente. A gente vai fazer um fundo de participação, um fundo de ações para você. E aí, esse fundo de ações, esse fundo de participação, ele vai receber dividendos ou ele vai receber aporte das suas empresas de forma isenta, porque esses fundos continuam isentos. E aí, na prática, você vai poder investir 100 mil reais ao invés de investir os 90 mil reais. Você vai continuar investindo como antes. Só que tem uma pegadinha aqui, meu amigo. Porque se de um lado você tem o governo te tributando 10%, do outro lado você tem a taxa de gestão do fundo e os custos de um fundo como esse, que é, por exemplo, um fundo exclusivo. Um fundo como esse, cara, ele tem um custo, é bem caro. 30 mil, 50 mil reais por mês pode chegar, mas geralmente é um custo que ele fica num valor percentual, entre 1,5%, no máximo 2%, beleza? Do valor que aquele fundo ele gere. E aí que o pessoal não entendeu. Aí, cara, na cabeça do cara que tá comprando, isso faz sentido pra caramba, porque ele fala, putz, eu vou pagar uma taxa ridícula aqui de 2% ao ano, ao invés de pagar 10% de imposto sobre o que eu tô aportando. Só que, meu amigo, é 2% ao ano sobre o seu patrimônio. E eu vou te mostrar na prática aqui o impacto de um fundo como esse. Eu tenho um comparador aqui de custos e a gente vai preencher isso aqui junto. Vamos supor que você já tem um patrimônio aqui de 10 milhões. Aí você fala, pô, Rafael, mas por que 10 milhões? Porque, gente, 10 milhões é o que o mercado financeiro ele começa a te dizer que faz sentido montar um fundo exclusivo. Então, vamos assumir aqui que a gente tem 10 milhões de patrimônio inicial aqui nesse fundo. O retorno esperado aqui, eu vou botar 10%. Não é um retorno comum, eu estou considerando, só estou botando aqui um retorno de 10%. E a gente está considerando um prazo de 30 anos, beleza? Aqui no cenário A, eu vou colocar cenário com fundo. E no cenário B, eu vou colocar cenário pagando imposto, beleza? Aqui no cenário com fundo, eu vou considerar que eu estou aportando, por exemplo, 100 mil reais por mês, ó. 100 mil reais por mês. E que eu tenho um custo de 2% ao ano. Custo do fundo, beleza? Taxa de administração e tudo mais. No cenário B, o que eu estou fazendo aqui é que eu não tenho nenhum custo. Eu sigo investindo da mesma forma, igual na pessoa física. Só que eu tenho uma capacidade de aporte que é 10% menor. Lembra? Porque eu estou pagando imposto sobre dividendos, cara. E aí, a gente coloca essa bagaça aqui para rodar. Vamos ver o que acontece no final. Mesmo aportando 10% a menos porque eu paguei o imposto, eu tenho 130 milhões a mais, cara, na pessoa física. Por quê? Porque essa taxa de 2% ao ano é uma puta de uma taxa arrombada. Isso aqui, cara, dilapida o seu patrimônio. E à medida que o seu patrimônio vai crescendo, a maior parte dos retornos não vem dos seus aportes. A maior parte dos seus retornos vem de quê? Vem da própria bola de neve dos juros compostos. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas taxas escondidas. Essa, no final das contas, é a moral da história que eu tô querendo conversar, que eu tô querendo falar para você. E muitas vezes o que você tem que entender é que essas taxas de administração, elas se confundem até com os próprios impostos que você se preocupa tanto em evitar. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Quando você pega os 37 projetos que eles foram protocolados nos últimos 18 anos, desde 2008,
Cara, a maior parte desses projetos parte de uma alíquota de 0,5% até 2%. O que você está fazendo aqui na prática é pagando imposto sobre grandes fortunas para o mercado financeiro, que é uma taxa altíssima. Agora pensa você que além de fazer esse fundo de investimento, comprar essa solução genial que o mercado financeiro está te enfiando, você também pega produtos que são terríveis. Aí além de investir através de um fundo, você investe em fundos mútuos que tem taxa de administração que também vai até 2%. Ou seja, na prática você só está pagando taxa para gestor, para povo do mercado financeiro, deixando todo mundo rico e não está economizando porra nenhuma. Eu tô falando que é melhor você pagar esse imposto e pronto? Não tô falando que é melhor você pagar esse imposto e pronto. Fica na sua, fica de boa. Tem outras soluções que são muito melhores. Eu só tô falando para você que todo bom herói, todo filme de bom herói tem um vilão que é melhor ainda do que ele. E toda vez que você vir o mercado financeiro ou a minha própria classe de planejadores tributários, desconfia, cara. Porque aqui na internet a gente tá o tempo todo tentando te vender alguma coisa. A gente tá o tempo todo buscando um vilão, um problema, uma doença para entregar a solução. Então a gente tem que ter o senso crítico, porque no final das contas, o dinheiro é seu. Eu não tô falando isso aqui porque eu sou bonzinho não, cara. É porque tem produto ruim pra caramba aí, o povo difundindo como se fosse a última bolacha do pacote. Pô, cara, pensa aí, o que seria dos vidraceiros sem as janelas quebradas? Cara, foi basicamente o que aconteceu com a lei das offshore. Lembra que eles tributaram as offshore? Quem que saiu beneficiado no final das contas? Os fundos brasileiros. Lembra que acabou com aquela isenção de 35 mil lá fora? Quem que saiu beneficiado no final das contas? O mercado financeiro brasileiro. Lembra que agora eles colocaram IBS, CBS, novos impostos, novos tributos, na verdade, sobre locação de pessoa física? Quem que saiu beneficiado? Mercado financeiro, cara. Fundo imobiliário não vai ter IBS, CBS incidindo sobre locação. Também não tem imposto de renda, também paga quase nada de imposto. Então, o que seria dos vidraceiros sem as vidraças quebradas? O que seria do advogado planejador patrimonial sem o imposto de herança? O que seria do contador brasileiro sem esse mangue tributário? O que seria do mercado financeiro sem esse tanto de problema para resolver? Brasil é isso, cara. É o país dos problemas que a gente cria para poder vender a solução. Então é isso, cara. Cuidado aí com os produtos financeiros arrombados. E aí, gente, bom? Joia. Cuidado com os produtos financeiros arrombados. E se você quer acessar aquela calculadora que eu fiz aqui, cara, é só você clicar aqui embaixo no link se você estiver no YouTube ou, sei lá, comenta calculadora se você estiver no Instagram que eu mandei pra você. Fechou? Valeu, até mais aí. O que tá acontecendo aqui embaixo? Tô ouvindo uma movimentação estranha. Olha que beleza. Minha esposa adora arrumar árvore de Natal. Olha o que ela fez com a árvore de Natal. Ela passou plástico filme na árvore de Natal. Muito prático. Tá doido? Vou ter que montar esse negócio de novo. Aliás, pagar alguém. Legal. Muito bacana. Vai ficar em algum quarto atochada lá até. Não, vai.